Boa tarde, pessoal. Hoje iremos iniciar mais uma aula e dando continuidade ao assunto de números inteiros. Nós já vimos a noção de números inteiros, para que existem os números inteiros, em quais casos são usados no nosso dia a dia. Expliquei números positivos e negativos, como eram representados de forma escrita, que o número positivo tem um maisinho na frente, ou não tem nada, os números negativos têm um sinal de mais, um sinal de menos na frente deles. Trouxe alguns exemplos do dia a dia, como termômetro, escala de altura, altitude, profundidade, nível do mar. Falei sobre o zero, se era um número positivo ou negativo. Trazer uns exercíciozinhos. E hoje vamos estudar representação na reta numérica. Vocês se lembram quando, ano passado, quando estudaram a representação da reta numérica com os números naturais, que só partia do zero até o infinito positivo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim, até nunca mais. Então, como os números naturais, os números inteiros também possuem a reta numérica. E é diferente da reta numérica dos números naturais pelo fato de acrescentar os números negativos a ela. Aí, assim como os números naturais, os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Para isso, desenhamos uma reta R, uma linha, e sobre elas marcamos um ponto, só um ponto. Esse ponto será chamado de O, terá como simbologia O, e será chamado de origem. E a origem corresponde exatamente ao número zero. Vocês lembram quando eu falei que o número zero não era um número positivo e negativo? Ele estava lá para indicar o ponto médio, o ponto central entre os números negativos e os números positivos. Então, agora isso vai fazer mais sentido. Vamos deixar irreferente os outros números. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Finjam que ele não existe, só preste atenção no zero e no O. Então, esse ponto, ponto zero, é a origem. Ele marca o zero, o ponto inicial de cada um. Então, o ponto inicial dos números positivos e o ponto inicial dos números negativos. Opa, passou aqui. Então, feito isso, né, você fez a reta. Essa reta será chamada de reta R. Botou um pontinho no meio dela. Disse que ali era a origem, que ali era o ponto O. E no ponto O representar o zero, você é a origem, o meio de tudo. Então agora o que vocês vão fazer para fazer essa representação numérica? Vamos marcar outro ponto da reta a uma distância qualquer do ponto O, do ponto zero, mas que seja uma distância qualquer, mas que seja próximo ali também, nem muito longe, nem muito pertinho demais, uma distância legal. E vamos chamar esse ponto de ponto 1, ponto mais 1. Lembrando, vamos marcar esse ponto à direita do zero. Esse próximo ponto será à direita do zero. Marcamos o ponto à direita do zero, chamamos de 1 e pronto. Aí dessa forma estabelecemos a unidade de medida e o sentido positivo da nossa reta numérica. Como assim? Todo número que estiver à direita do zero será positivo. Sempre será positivo. Então, feito isso, a gente agora tem um 0 e 1. Vocês vão medir a distância do 0 e do 1, seja com a régua, seja até com um dedinho assim, a ponta da unha. Você medir e dessa mesma distância você vai fazendo outros pontos. Pega a distância do 0 a 1, mas vamos dar 1 centímetro do 0 para o 1. Aí pega do 1, mede 1 centímetro, marca outro ponto, esse será o 2. Do 2, mais 1 centímetro, outro ponto, será o 3. Assim sucessivamente. Feito isso, teremos os números positivos. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Mas só que sabemos, estudamos, vemos nas aulas anteriores, que os números inteiros não são só os positivos, são os positivos e os negativos. Então, precisamos também dos números negativos. Agora, o que vamos fazer para escrevermos os números negativos? Assim como fizemos uma distância, marcamos um ponto
à direita do zero, vamos marcar um ponto à esquerda do zero, à sua esquerda. E esse ponto tem que ter a mesma distância dos outros que vocês fizeram. Então vocês botaram 1 centímetro, vai marcar 1 centímetro do zero para a esquerda e vai marcar um ponto. A partir desse ponto vai ser chamado de -1, vai dar início aos números negativos. E assim sucessivamente. No -1 vai marcando outro ponto para o -2, -2, -3. Vocês repararam que inverte a forma de representar? Por exemplo, do 1 até o mais 5, do mais 1 até o mais 5, a gente escreve da esquerda para a direita, que é os números positivos, são escritos da esquerda para a direita. Aí no negativo, do -1 até o -5, é da direita para a esquerda. Então, cuidado para não se confundirem aí quando forem desenhar suas retas numéricas. Eu vou pedir. Os números positivos vai crescendo para a direita e os números negativos você vai crescendo para a esquerda. Então, em resumo, o que nós fizemos para criar nossa reta numérica? Traçamos uma linha, essa linha se chama reta R, marcou um ponto no meio dessa linha, dessa reta, esse ponto foi chamado, será o ponto zero ou O, que tem nome de origem, por ser a origem por ser o início dos números positivos e o início dos números negativos, para a direita positivo, para a esquerda negativo. À direita do zero marcamos um número próximo ao zero, esse número será 1. A partir da mesma medida do 1 ao 0, marcamos outro ponto e vai aumentando esse valor consecutivamente. Agora fez o mesmo na esquerda do zero. E lembrando que quando nós fizermos isso à esquerda do zero, nós somos obrigados a pôr o símbolozinho de menos, o sinalzinho de negativo na frente dele, para simbolizar que são os números negativos, que foi como eu expliquei também na aula anterior. Para simbolizar números positivos, bota um sinalzinho de mais na frente ou só o número. E para os negativos, só o sinalzinho de menos. Tendo em mente e sabendo como fazer a reta numérica, a gente já pode ir para o valor absoluto ou módulo, que complementa a reta numérica. Cada número inteiro pode ser associado a um ponto da reta numérica. O número associado ao ponto de uma reta numérica é chamada de abscissa. Ela é chamada de abscissa desse ponto. Em uma reta numérica, podemos determinar a distância dessa abscissa até a origem. Mas espera aí, como assim abscissa? Não entendi muito. O que é a abscissa em si? E como assim? É um ponto chamado de abscissa desse ponto. Quais pontos são esses? Então, eu vou voltar à imagem anterior. Essa primeira aqui. Bem, queria uma imagem que tivesse todos eles repletos de letras. Por exemplo, o -1 tem um S. Então, isso se lê assim. -1 é a abscissa do ponto S. É assim que se lê. Por isso ali atrás está falando, é um ponto mais na frente no caso. Cadê? E esse ponto é chamado de abscissa desse ponto. Fica até confuso assim, cara. Tanto ponto. É porque são dois pontos. O ponto S e o ponto -1. Que os dois têm o mesmo valor na reta numérica. Estão posicionados no mesmo lugar. Por isso retratamos esse ponto e desse ponto da mesma forma. A gente vai ler dessa forma. -1 é a abscissa do ponto S. Mais 2 é a abscissa do ponto R. Mais 4 a abscissa do ponto Q. Menos 5 a abscissa do ponto P. Novamente, eu queria encontrar uma imagem que tivesse todos os números tivessem uma letra correspondente, ficaria mais fácil de entender. Quando eu pedir qualquer atividade para vocês, vou mandar uma atividadezinha para vocês, vou pedir para vocês fazerem uma reta numérica. Eu quero que vocês coloquem letras em todos os valores, lembrando que nem pode repetir a letra acima do número, né? E eu quero também que na origem seja o O,
para a gente ter a noção. Ó, origem. No 0 você sempre pode ter um ponto O. Então vocês nem podem repetir a letra, botar a mesma letra em 2 pontos, e nem pode deixar o número faltando letra. Assim é o mesmo na minha atividade. Agora voltando, em uma reta numérica, podemos determinar a distância dessa abscissa até a origem. Que é a abscissa, é o número em si. A gente pode determinar a distância que tem esse número até a origem, até o 0. Isso é chamado de módulo ou valor absoluto. O que é um módulo ou valor absoluto? É a distância de um ponto à origem. Por exemplo, nessa imagem aqui, vemos o mais 3 em azul. Qual é a distância, qual é o módulo do mais 3? Qual é o valor absoluto do mais 3? Qual é a distância do mais 3? Essas 3 perguntas são a mesma, só que usando palavras diferentes. Então é só contar, né? De 3 para o 2 tem 1, do 2 para o 1 tem outro, e do 1 para o 0 tem outra distância, mesmo sendo a mesma. Então, vemos aqui que do 3 ao 0, o módulo, o valor absoluto e a distância é o próprio 3. Só contar. E agora do menos 3 até o 0. Qual é a distância do menos 3 até o 0? Aí que tá. Aí vocês têm que ter cuidado. Muita gente pode colocar menos 3. Não. O valor do menos 3 até o 0 também é 3. Que a gente só vai contar as casinhas. Não vai, o sinal não vai interferir em nada. Se fosse menos 10, a gente ia contando as casinhas até chegar no 0. Ia dar 10. Então o sinal não vai alterar. A distância de um ponto à origem é chamada de valor absoluto ou módulo do número que corresponde a esse ponto. Nós podemos representar o módulo usando duas barras. Exemplo, barra 4 barra. Isso se lê módulo de 4. Então, sempre que você tiver um númerozinho entre duas barrinhas, as barrinhas em pé, aqui ele vai dizer que é o módulo. Aí você diz módulo de tal número. Você diz módulo de e o número que estiver entre as barrinhas. Por exemplo, embaixo também. Módulo de menos 4. Barrinha menos 4 barrinha. Só isso. Um macetezinho assim que você vai olhar o negócio mais simples do mundo. Quando pedir módulo, valor absoluto, distância, sempre que pedir isso, o resultado será o próprio número. E o sinal do resultado sempre será positivo. Isso caso seja negativo o número no qual pedir os módulos. Por exemplo, pediram o módulo de menos 7. Qual é o módulo de menos 7? 7, né? Já está até aqui. Já. E qual é o módulo de 7? É o 7 também. Então, o mesmo número, tendo sinais diferentes, vai continuar sendo o resultado disso, do módulo, vai ser o mesmo número, vai ser só o 7. Seja ele positivo ou negativo, o módulo será o 7. No caso, quem é o módulo de 9? 9. O módulo de menos 9? 9 também. Isso vai ser em todos os casos, não tem exceção nenhuma. Sempre que tiver as duas barrinhas, o resultado vai ser o número, seja positivo ou seja negativo. Números inteiros opostos ou simétricos. Um número com sinal diferente e mesmo módulo são opostos ou simétricos. Como assim? Você entendendo que é um módulo, você sabe que é seu oposto ou simétrico. Por exemplo, que é um módulo de menos 7, 7. E o módulo de 7 também é o 7. Então, sempre que houver esse caso do mesmo número com valores diferentes e vão ter o módulo igual, isso quer dizer que eles são simétricos ou são opostos. Por exemplo, quem é o oposto de 1? Menos 1. Quem é o oposto de menos 1? 1. Quem é o oposto? Quem é o oposto de menos 10? 10. O oposto de 10? Menos 10. Então, quando pedir o oposto, você só vai mudar o sinal. Se está positivo, ele vira negativo. Se está negativo, ele vira positivo. O número permanece o mesmo, mantém-se o mesmo. Aí, por exemplo, se pedir a questão, pedir quem é o oposto do oposto, você vai trocando um sinal a cada oposto dito. Por exemplo, quem é o oposto do oposto de 9? Falou oposto duas vezes, vamos trocar o sinal duas vezes.
Trocar o sinal uma vez, o oposto 9. Trocar o sinal de uma vez, fica menos 9. Outra vez, mais 9. Então o oposto do oposto de 9 é o próprio 9. E se a questão pedir o oposto do módulo? E aí? Um exemplo. Se pedir o oposto do módulo de menos 10. Nós primeiro vamos descobrir quem é o módulo. Quem é o módulo de menos 10? 10. E quem é o oposto de 10? Menos 10. Então, o oposto do módulo de menos 10 é o próprio menos 10. Tem que ter um cuidadozinho assim. Você vai fazendo por partes. Você vai lendo e já vai fazendo ao ponto. Quando falar do módulo, o bom é você tirar logo o módulo. Descobrir o resultado do módulo para você não se atrapalhar. Porque, por exemplo, se pedir o oposto do módulo de menos 10, você vai alterar, você vai pensar assim: o oposto do módulo de menos 10 é o módulo de mais 10. Isso vai dar errado, porque o módulo de mais 10 é o próprio 10. E o resultado certo seria menos 10. Então tire primeiro o módulo e depois faça normalmente. Então, pessoal, por hoje vai ser só isso. Na próxima aula vai ser só isso pelo fato do assunto próximo que vem não estar ligado um com os outros. Sempre que eu me embalo muito no assunto é porque está ligado. Aí como essa ligação vai se romper, essa ligação dos conteúdos vai se romper entre aspas, aí eu não quero misturar muito. Porque no próximo assunto a gente vai entrar em adição dos números inteiros. Vai começar as continhas com os números inteiros. Aí na próxima aula eu quero ver adição e subtração. Vamos lá ficar certinho essas duas, que é de lei, né? Sempre que a gente estuda algum número, a gente vê adição e subtração, depois multiplicação e divisão. Então eu vou seguir ao pé da letra e vai ser assim. Então, obrigado, pessoal, quem assistiu minha aula. É de muita importância vocês assistirem mesmo, porque a minha explicação, né? Eu vou saber o que eu dei aula, o que eu cheguei a ensinar, transmitir para vocês, eu tentei transmitir. Eu quero também que vocês digam se entenderam o assunto, se ficarem em dúvida, se ficou confuso a explicação de alguma coisa. Todo final de vídeo eu vou falar isso. Vocês se acostumem. Mas é já para criar essa confiança para vocês sempre falarem. Então é isso. Entenderam ou não entenderam, me digam o que eu posso melhorar. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês, simples, básica. E quero que vocês respondam e não se preocupem assim em responder tudo na hora da aula. Na hora da aula eu quero que vocês ao menos assistam o vídeo. Se der, se não der, vai ficar no YouTube, podem assistir quando quiser. Mas eu peço também que vocês me entreguem a atividade até domingo no máximo. Se acontecer algum imprevisto, me avisem e me entreguem depois, assim que der. Mas não deixem de fazer a atividade não, por favor. É muito importante. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. E até a nossa próxima aula, que será amanhã.